100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. O melhor mix do Brasil, 7h02. Muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 17 de dezembro de 2019. Diretores de hospitais filantrópicos de Campos dão coletiva sobre o que dizem ser o pacote de maldades da prefeitura. Ministério da Saúde quer incluir mais 50 milhões de brasileiros no SUS. Cursos EAD têm desempenho acima dos presenciais, mostra INEP. Risco país brasileiro vai ao menor patamar em 9 anos. Cabral assina acordo de delação com a Polícia Federal. Bolsonaro diz que vetará se Congresso aprovar mudança em projeto de Código de Trânsito. Dólar cai mais de 1% e fecha R$ 4,06. Nova queda na cotação da arroba do boi gordo no estado. Ontem fechou negociada a R$ 187. E a saca de açúcar cristal 50 quilos volta a subir, negociada ontem a R$ 70,63, mais 1,3%. Mix Notícias. Temperatura no momento 24 graus, máxima prevista para hoje de 35. E sol com algumas nuvens, não chove. No trânsito, Beira-Valão, em ambos os sentidos, o movimento é calmo, como também nas principais vias da cidade. Nas imediações do mercado municipal, trânsito normal para quem segue para o centro e de quem desce a ponte Leonel Brizola. Alberto Torres, com mais movimentação da Barão de Miracema até a Rocha Leão. Como também na Alberto Lamego, em direção a 7 de setembro até o centro. Entre a Rua dos Goitacazes e a Marechal Floriano, muitos buracos na pista. Voluntários da Pátria, Barão da Lagoa Dourada e Pilinca, trânsito tranquilo. As escolas já estão de férias na sua maioria. Saldanha Marinho, desde a Filipe Web até o Jardim São Benedito, trânsito lento pela quantidade de buracos na via. Ponte da Lapa, fluxo normal, maior movimentação sentido centro. Trevo de saída da Penha com chegada de quem vem da Baixada, também com grande movimentação em ambos os sentidos, maior sentido centro. Já na Presidente Kennedy, o fluxo é intenso de caminhões e também ônibus em direção ao Porto do Açu. Na BR-101, sentido centro, trânsito flui normal, até a Ponte Alair Ferreira. Rotatória do Shopping Estrada, fluxo de calmo para intenso, seguindo em direção a Guarulhos e também sentido Macaé, onde os motoristas vão encontrar poucos pontos de ultrapassagem até a duplicação. Mix Notícias. Diretores e representantes dos 4 hospitais filantrópicos de Campos se reuniram na manhã de ontem para um pronunciamento coletivo contra o que eles classificam como pacote de maldades, os projetos de contingenciamento enviado pelo Executivo à Câmara de Vereadores. Eles explicaram como as unidades serão afetadas pelos projetos e criticaram também a falta de diálogo entre gestores do município, sociedade civil organizada e os hospitais. Entre os principais pontos dos projetos questionados pelos diretores estão a criação do Portal da Transparência, alterações nas regras de repasse de verba municipal e no Conselho Municipal da Saúde. Para os gestores dos hospitais, os projetos afetam não apenas as unidades, mas toda a população de Campos. O pronunciamento coletivo foi realizado devido a 2 projetos relacionados à área de saúde que dizem respeito aos hospitais contratualizados e ao Conselho de Saúde. Este, atualmente, conta com 30 representantes da sociedade civil e 10 do governo municipal, estrutura que poderá ser modificada em caso de aprovação dos projetos na Câmara, assim como seu funcionamento. A eleição para o Conselho acontecerá na próxima quarta-feira, amanhã, e os diretores alertaram que essas mudanças podem enfraquecer a representação popular. O Ministério da Saúde quer incluir mais 50 milhões de brasileiros no SUS. Com esse objetivo, a pasta está convocando gestores e profissionais de saúde de todo o país a atualizarem o registro dos pacientes do SUS. Para garantir essa mobilização e estimular as prefeituras a cadastrarem e incluir mais brasileiros no SUS, o governo federal vai repassar ainda este ano 401 milhões a todos os municípios. Segundo o Ministério, serão de 8,9 mil para cada uma das cerca de 45 mil equipes de saúde da família, formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde que atendem a população nos serviços atenção primária. A medida é parte do programa Previne Brasil. Agora, consultas médicas e exames garantirão mais recursos federais. Assim, os serviços de saúde que acompanharem o dia a dia da saúde das pessoas com consultas regulares e exames, prevenindo doenças ou evitando complicações, serão recompensados. Mix Notícias.
Um levantamento do INEP que avalia a qualidade do ensino superior no país mostrou que a porcentagem de cursos à distância com nota máxima foi maior do que os cursos na modalidade presencial. Os dados foram gerados pelo Conceito Preliminar de Curso, tendo como base o ano de 2018 e divulgados pelo INEP, órgão vinculado ao MEC. Em análise geral, 2,7% dos cursos EAD obtiveram nota máxima, conceito 5, enquanto que nos cursos presenciais, apenas 1,6% alcançaram a mesma nota. Em 2018, foram analisadas as seguintes áreas de bacharelado: administração, administração pública, ciências contábeis, ciências econômicas, design, direito, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda, relações internacionais, secretariado executivo, serviço social, teologia e turismo. O spread do contrato CDS de 5 anos do Brasil, uma medida bastante acompanhada de risco país, continuou caindo nesta segunda-feira. Após baixar abaixo dos 100 pontos durante a manhã, ele chegou a 98,25 pontos no início da tarde. Este ainda é o menor patamar desde 8 de novembro de 2010. O movimento é partilhado por outros países comparáveis. Desde o final de novembro, por exemplo, o spread do Brasil recuou 21%, em linha com o comportamento dos spreads da Rússia, 22%, Colômbia, 19%, México, 16% e Turquia, 9%. Mix Notícias. A Polícia Federal assinou acordo de delação premiada com o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e enviou o material para homologação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Pelo acordo mantido sob sigilo, o ex-governador se comprometeu a devolver 380 milhões da propina recebida por ele nos últimos anos. A delação, porém, só terá validade caso seja homologada pelo STF. O presidente Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que vetará o projeto com mudanças no Código Brasileiro de Trânsito caso o Congresso aprove a versão do texto elaborado pelo relator da proposta, o deputado Juscelino Filho do DEM do Maranhão. O presidente, contudo, lembrou que os parlamentares poderão derrubar um eventual veto. A expectativa é votar o projeto na comissão amanhã. Entre os pontos do projeto original que o relator alterou estão: pontuação para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e prazo para a renovação da CNH. Bolsonaro foi questionado por jornalistas se vetaria o texto. Lógico que eu vou vetar, respondeu, mas a última palavra é do parlamento. A ideia de desburocratizar, desregulamentar alguma coisa, facilitar a vida de alguém que produz, que é o motorista, vai ser prejudicada, tendo em vista a ação do relator, disse aí o presidente. Mix Notícias. O juiz Marcelo Gentil Monteiro, da Primeira Vara Federal Civil do Distrito Federal, ampliou até a próxima segunda-feira, dia 23, o prazo para que a Polícia Rodoviária Federal retome totalmente a utilização de radares móveis na fiscalização de rodovias federais. Na última quarta-feira, dia 11, o magistrado suspendeu ordem do governo federal que proibia a utilização dos aparelhos. O prazo fixado inicialmente era de 72 horas e acabou às 10h25 do último domingo, dia 15. 2 horas antes, no entanto, o juiz decidiu estendê-lo. A decisão determina ainda que até esta terça-feira, hoje, a PRF comprove a prática dos atos administrativos necessários para a retomada da fiscalização. Já na sexta, dia 20, acaba o prazo para que os radares voltem a ser utilizados nas unidades em que as providências já foram tomadas. O Senado pode analisar 4 projetos que recuperaram pontos retirados do pacote anticrime apresentado neste ano pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Na semana passada, os parlamentares aprovaram um projeto que endurece a legislação penal e reúne propostas do pacote de Moro, da comissão de juristas coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e de parlamentares. Agora, caberá ao presidente Jair Bolsonaro sancionar o projeto, sancionar com vetos ou vetar integralmente. Entre os pontos que os projetos retomam estão as audiências por videoconferência, a chamada Claire Bagan, e novas causas que interromperão o prazo para prescrição da pena. Mix Notícias. As unidades de saúde públicas deverão estimular seus pacientes a realizarem testes rápidos de HIV/AIDS, sífilis e hepatite. A determinação é da Lei 8.652/19, que foi sancionada pelo governador Wilson Witzel e publicado no Diário Oficial de ontem. Segundo a lei, o profissional de saúde, enfermeiro ou médico deverá orientar o paciente em sua primeira consulta a realizar o teste rápido para essas doenças sexualmente transmissíveis.
Os testes rápidos são realizados a partir da coleta de uma gota de sangue na ponta do dedo. O método permite que em apenas meia hora o paciente faça o teste, conheça o resultado e receba o serviço de aconselhamento necessário. Hospitais e maternidades públicos e privados agora são obrigados a estimular exames em recém-nascidos para o diagnóstico precoce da paralisia cerebral, encefalopatia crônica não progressiva da infância. É o que determina a Lei 8.651/19, também sancionada ontem pelo governador e publicado no Diário Oficial. Segundo a lei, os exames poderão ser feitos no momento do nascimento e repetidos de 12 em 12 horas até a saída da maternidade. Quando você começa a tratar essa doença desde a maternidade, a probabilidade de melhora acontecer entre os portadores de paralisia é bem maior. Não há cura para a doença, no entanto, existem tratamentos de apoio, medicação e cirurgia que podem ajudar muito. Mix Notícias. As pesquisas no setor de petróleo e gás do Brasil ganharam reforço ontem. O Serviço Geológico do Brasil, a Petrobras e a ANP assinaram um contrato de cooperação para execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A intenção é impulsionar pesquisas inovadoras no setor e ampliar o conhecimento geológico das bacias sedimentares brasileiras. Os projetos incluem a revitalização do Museu de Ciências da Terra e dos seus laboratórios, a construção da rede SGB de PDI com rochas e fluidos de bacias petrolíferas composta por 3 litotecas, local de reserva e exposição de coleções de rochas, uma no Rio de Janeiro, outra na Bahia e a terceira no Amazonas. Está prevista ainda a revitalização do Centro de Referências em Geociências no Parque Tecnológico da UFRJ, com laboratórios de alto desempenho. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou ontem, ao comentar a possibilidade de paralisação dos caminhoneiros, que a situação está sob controle. Ele disse que informações recebidas ao longo do fim de semana e também na manhã de ontem mostram que não há casos de deslocamento nas estradas, nem em questões de segurança energética e no setor econômico. Segundo o ministro, a mobilização da categoria está sendo acompanhada pelo gabinete que o governo montou, com integrantes da sua pasta e dos Ministérios da Infraestrutura e da Justiça e Segurança Pública, do Gabinete de Segurança Institucional e da Casa Civil. Mix Notícias. O procurador José Adércio Sampaio, do Ministério Público Federal, afirmou ontem que pediu à Agência Nacional de Mineração uma vistoria na barragem B5 em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Vale afirma que a estrutura, alteada pelo método ajustante, tem a estabilidade garantida por auditoria independente feita em agosto de 2019. Disse ainda que trincas e surgências identificadas estão sendo tratadas e monitoradas e não comprometem a segurança da barragem. A B5 é monitorada regularmente, tanto visualmente quanto em termos de pressão de água, não apresenta nenhum problema que possa indicar comprometimento de sua estabilidade, garante a empresa. E um estudo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que avaliou 42 tipos de alimentos entre 2015 e 2018, identificou que 8% das amostras apresentaram inconformidades em relação a resíduos e contaminantes. Desse percentual, a quase totalidade, 7%, está relacionada a resíduos de pesticidas e 1% à presença de contaminantes. Do total de amostras avaliadas, 53% não apresentaram resíduos ou contaminantes e 39% apresentaram essas substâncias em patamar abaixo do limite definido no Brasil. A pesquisa, que faz parte do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal, analisou amostras de batata, tomate, cebola, beterraba, alho, pimentão, alface, cenoura, banana, entre outros. Dentre os produtos que apresentaram inconformidades, o estudo identificou 11% dos alimentos com violações em relação à presença de agrotóxicos. Entre os problemas estão o uso de defensivos proibidos no Brasil, o emprego de pesticidas não permitidos para uma determinada cultura e índices acima do permitido. Mix Notícias. A Sociedade Brasileira de Pediatria firmou parceria com o Conselho Federal de Medicina e o Ministério dos Direitos Humanos para buscar soluções contra agressões a crianças e adolescentes. Diariamente são notificados no Brasil, em média, 233 agressões de diferentes tipos, física, psicológica e tortura, contra crianças e adolescentes com idade até 19 anos.
Um grupo de trabalho formado por técnicos e especialistas das 3 entidades analisa as estatísticas, a legislação e as diferentes percepções sobre o problema, para desenvolver estratégias específicas. Dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação ligado ao Ministério da Saúde mostram que somente em 2017 foram feitas 85.293 notificações. Os dados foram extraídos pela Sociedade Brasileira de Pediatria e indicam que parte dessas situações ocorre no ambiente doméstico ou tem como autores pessoas do círculo familiar e de convivência das vítimas. O presidente Bolsonaro vetou o projeto aprovado pelo Congresso e que permite ao Ministério Público propor ações penais na Justiça nos casos de lesão corporal leve e culposa contra menores de 18 anos, sem a necessidade de representante legal do menor, pais ou tutores, por exemplo, manifestar a vontade de processar o agressor. O veto foi publicado na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União. Na justificativa, o presidente afirma que o projeto contraria o interesse público ao ofender o princípio de intervenção mínima, para qual o direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário. Ainda de acordo com a justificativa do presidente, nesses casos de violência contra menores, é aplicável o Estatuto da Criança e do Adolescente e uma jurisprudência do STJ, que já prevê a possibilidade que o Ministério Público propor ação sem a manifestação da vontade de processar quando a criança ofendida vive na companhia do suposto agressor. Mix Notícias. Um eventual tributo nos moldes da antiga CPMF pode estar em estudos no Ministério da Economia, mas não há dados no momento para afirmar que uma medida dessas vá adiante ou não, afirmou o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, em briefing à imprensa ontem. A bem da verdade, o presidente reconhece que o trabalho desencadeado pelo Ministério da Economia vem colocando o país na trilha da pujança e do desenvolvimento que seria natural a partir do próprio governo. Disse, não obstante, essas questões que são muito técnicas, aí eu incluo o antigo CPMF ou coisa que o valha, ainda não está no escantilhão do próprio presidente e, eventualmente, pode estar sendo analisado pelo Ministério da Economia, mas nós não temos dados nem referência mais objetiva para afiançarmos se isso vai adiante ou não, completou o porta-voz. O Banco Central colocou em consulta pública uma proposta para a regulamentação do serviço de caixas eletrônicos. Atualmente, as condições de prestação desse serviço são estabelecidas por meio de contratos comerciais entre as operadoras dos caixas eletrônicos e as instituições financeiras e não são submetidas à aprovação do Banco Central. Na prática, se a proposta for colocada em vigor, o Banco Central poderá, por exemplo, impedir a cobrança de taxas abusivas sobre saques e abrirá a possibilidade de que clientes de um banco utilizem o caixa eletrônico de outro. O diagnóstico, à luz da evidência que nós temos, é à luz da experiência internacional. É que nós temos no Brasil baixa interoperabilidade e temos processos de apressamento diferenciados que pode ter uma razão econômica para justificá-lo, mas terá que ser clara e justificada em fatos concretos, disse o diretor da Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, João Manuel de Mello. Mix Notícias. O relator-geral do orçamento de 2020, deputado Domingos Neto, do PSD Ceará, decidiu nesta segunda-feira propor uma redução de 3,8 bilhões para 2 bilhões no valor do fundo que vai financiar as campanhas eleitorais em 2020. A proposta de 3,8 bilhões de reais para custear as eleições municipais do ano que vem constava do parecer preliminar do relator, aprovado no último dia 4 na Comissão Mista de Orçamento. Com a redução para 2 bilhões, o valor do fundo volta ao patamar inicialmente previsto pelo governo federal na proposta original de orçamento, revisada pelo Executivo em novembro. Mas, logo depois da informação sobre o aumento, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, declarou que a dotação do fundo teria recursos que, originalmente, iriam para a saúde, que seriam 500 milhões. A Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira, projeto de lei que prevê novo modelo de incentivos fiscais para empresas de tecnologia da informação e comunicação e também para investimentos em pesquisa e desenvolvimento desse setor. O texto altera a lei de informática. A matéria segue para a sanção da Presidência da República. O substitutivo ao texto do Senado, de relatoria do deputado André Figueiredo, do PDT Ceará, propôs a redução dos percentuais máximos de incentivo que as empresas poderão obter.
Esses valores são calculados sobre o que as empresas investirem em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Mix Notícias. Uma liminar da Justiça concedida nesta segunda-feira garante a participação de jornalistas do Grupo Globo em eventos abertos à imprensa, inclusive entrevistas coletivas, promovidos pela Prefeitura do Rio. Na sua decisão, a juíza Alessandra Cristina Tuff-Vesson, da 8ª Vara de Fazenda Pública, determina que o município abstenha-se de impedir o acesso das equipes de reportagem sob pena de multa de 10 mil a cada descumprimento. A juíza justifica a liminar alegando risco de dano de difícil reparo ante a violação a direito fundamental e inexistência de justificativas para a conduta do réu. E por meio do documento, faz valer às empresas do grupo a participação nos eventos, com a possibilidade de formular perguntas em igualdade de direitos com os demais participantes membros da imprensa e acesso a todas as informações divulgadas abertamente à imprensa de modo geral. O presidente Jair Bolsonaro chamou nesta segunda-feira de energúmero o educador Paulo Freire, patrono da educação brasileira, e declarou que a programação da TV Escola deseduca. Bolsonaro fez as afirmações contra Paulo Freire e a TV Escola na saída da residência oficial do Palácio da Alvorada, ao ser questionado sobre o tema enquanto conversava e fazia fotos com apoiadores. Na última sexta-feira, o contrato com a associação responsável por gerir a TV Escola desde 1995 não foi renovado. Em nota, o MIMEC afirmou que estuda a possibilidade das atividades do canal serem exercidas por outra instituição da administração pública. Mix Notícias. O Vasco tem um novo técnico, Abel Braga. Depois de não se acertar com Vanderlei Luxemburgo, o Cruz Maltino chegou a um acordo com o ex-comandante do Cruzeiro em longa reunião na tarde de ontem no Rio de Janeiro. Desde a saída de Luxemburgo na última sexta, Abel Braga era o nome preferido do presidente Alexandre Campelo para assumir o Vasco, mas questões financeiras precisavam ser negociadas por causa das dificuldades do clube. A primeira missão de Abel no Vasco será auxiliar a diretoria no mercado de transferências. O clube estabeleceu 3 prioridades para reforçar a equipe em 2020: um lateral esquerdo, um meia e um centroavante. Hoje tem gol do Gabigol. Também na estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, campeão da Libertadores, o time do atacante artilheiro de Bruno Henrique, Arrascaeta, Jorge Jesus e companhia agora vai em busca do mundo. E o primeiro passo é nesta terça-feira na semifinal contra o Al Hilal da Arábia Saudita, às 2h30 da tarde, hora de Brasília, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar. Em jogo único, quem vencer por qualquer resultado avança. Empate leva para prorrogação e, se permanecer a igualdade no placar após 120 minutos, a decisão será nos pênaltis. Quem passar se classifica para a final e vai esperar pelo ganhador do duelo entre Liverpool da Inglaterra e Monterrey do México, que se enfrentam na quarta-feira no mesmo estádio, também às 2h30 da tarde. Você ouviu Mix Notícias.